Sim, tá tudo preparado, tudo pronto. Que história! Paranaense, que história mais bonita, Fabiana. Ô, Fabica, que história maravilhosa sua. Me tocou profundamente o coração a história dessa paranaense que enfrentou a vida. Meu Deus, como ela lutou com tantas dificuldades. Paranaense, a tua história é exemplo. Eu tenho certeza que muita gente vai amar ouvir a tua saga paranaense. Alô, Fabica, um beijo para você. E para minha felicidade, a Fabiana me falou assim: Paulinho, eu agora sou membro do seu canal. Que bom, minha amiga. Muito obrigado, viu? Agradeço. Eu queria tanto que você também fosse membro aqui do canal. Faz como a Fabiana fez. Torne-se membro do canal. É muito importante, é muito importante. O YouTube valoriza. Nossa, quer dizer que você assina por esse canal? Então, nós do YouTube confiamos nele. Aí eles passam a fazer umas propagandas do canal. O canal fica importante, recebe mais histórias. Uma história tão forte quanto essa que eu vou contar da Fabiana Paranaense, que é linda, 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 linda. Você vai se apaixonar. Ô, Paulinho, eu quero ser membro do teu canal, então. Como é que eu faço? Abaixo do vídeo, todas as instruções. Deixa eu fazer um pedido para você. Queria que você fosse, depois de ouvir essa história, lá no nosso outro canal. Eu estou publicando uma história. Na verdade, eu coloquei essa história ontem à noite. Gente, é demais essa história. Chama-se Quarto Trancado. Quarto fechado, né? Quarto trancado. Acho que está com o título de Quarto Fechado. Você vai amar. Os mistérios. É uma casa que foi alugada por um casal. E aí a pessoa que alugou a casa falou: olha, a casa inteira está à disposição de vocês. É só um quarto que eu deixo trancado. E ali eu não quero que ninguém entre. Ninguém pode mexer. E é exatamente esse quarto que chama a atenção daquele casal. E o que o casal vai descobrir nesse quarto, eu queria que você descobrisse. Ô Paulo, mas como é que eu vou abrir a porta desse quarto? Simples. Você vai entrar no nosso outro canal. Você põe assim no YouTube: Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. E aí você ouve essa história. Quarto fechado. Eu gosto de falar quarto trancado também, porque eu repito várias vezes na narração: quarto trancado. É linda a história, linda. Você promete para mim? Ouça a história daqui e ouça a história de lá. Bom, eu já falei demais pro meu tamanho. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a partir de agora aqui no canal, a história de Fabiana Paranaense acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sabe quando chega aquele ponto, Paulinho Boa Pessoa, aquele ponto de começar a faltar coisa dentro de casa? Aí é terrível. Aí é terrível. Eu nunca esperei que eu tivesse que fazer aquilo que eu já tinha visto a minha mãe fazer lá quando eu era criança, quando eu era menina. Ir na vizinha, ir no vizinho e pedir alguma coisa emprestada, um pouquinho de arroz, uma colher de feijão. Sabe, a gente chega com essa humildade, né? Mas a pessoa sabe que você sempre quer um pouco mais. Nós estávamos numa situação periclitante, desafiadora. Morávamos num sítio, num lugar totalmente sem recursos. Eu nem vou citar o nome da cidade, mas era um lugar que não te dava oportunidade de crescimento, não tinha o que fazer ali.
Eu nasci pobre, mas eu estava mais pobre ainda. Cidade pequena, não tinha emprego, não tinha nada. Eu até gostava do lugar. Eu tinha nascido ali. A gente tem que gostar e amar o lugar onde nasce. Eu havia me criado ali. Mas adianta só gostar do lugar? Quando eu morava com os meus pais, até que dava para ir levando. O meu pai, ele se aposentou depois por uma deficiência física. Aquele dinheirinho da aposentadoria que ele recebia dava, sim, você sabe, né? Muito apertado, mas dava para o nosso sustento. Mas depois que eu me casei, o negócio se complicou. O Paulo, até o xará, meu marido, ele ficou muito tempo procurando o que fazer naquele lugar para ganhar dinheiro. Fabiana, não dá. Fabiana, não consegui. Fabiana, não arrumei nada. Fabiana, ninguém... Até um lugar assim que ele pegava um quintal para carpir, a pessoa até falava, mas não tem dinheiro para te pagar. Quer carpir para mim, Paulo? Pode carpir. Às vezes ele fazia aquilo em troca de um prato de comida para aliviá-la em casa. O Paulo, meu marido, ficou muito tempo procurando o que fazia para ganhar dinheiro, até que ele chegou em mim e disse, Fabiana, eu vou para São Paulo. Que? Eu vou para São Paulo. Falei com o Valmor do caminhão, ele falou que ele me leva. E ele falou que lá é chegar e arrumar emprego. Mas Paulo, e eu como fico? Por enquanto você fica aqui. Quando eu arrumar alguma coisa lá, aí eu te chamo, você vai, entendeu? Mas eu não quero ficar longe de você, Paulo. Eu sei, eu também não quero. Só que a gente não tem escolha, Fabiana. Eu não tirei você da casa do teu pai para te ver passando essas necessidades todas. Eu já não aguento mais. Aqui não tem oportunidade. Você sabe o quanto eu quero, mas não tem chance para mim. Mas eu me casei com você, Paulo, para ficar junto em qualquer situação. Eu quero te ajudar, eu quero ir junto. Fabiana, meu amor, me escuta. Você vai ajudar muito se me esperar aqui. Como é que eu vou te levar agora, Fabiana? Eu vou te deixar onde? Lá em São Paulo? Eu não conheço ninguém lá. Mas... E você? Onde é que você vai ficar então, Paulo? Eu dou um jeito. Eu sou homem. Diferente. Um cantinho para um homem entendeu? É mais fácil. Você não, mulher já vai complicar. Eu vou sozinho. Eu quero ir junto. Eu quero ir com você. Fabiana, não, por favor, não. Eu sei o que eu estou fazendo e é melhor para nós dois, acredite em mim. Você acha que eu também quero ficar longe de você? Você acha que eu me casei com você para isso? Mas é que vai ser melhor se eu for junto, amor. É um sacrifício, sabe, Fabiana? A gente vai fazer agora para ficar numa boa depois. Acredita em mim, confia em mim. Não vai ser sempre assim. Daqui a pouquinho nós estamos juntos outra vez. E você quer que eu fique como? Você quer que eu dê risada? Eu tenho que ficar chorando mesmo. Mas ele sabia que havia me convencido. Valmor do caminhão buzinou o caminhão da esquina, porque não dava para entrar onde a gente morava, a rua era muito esburacada, não havia esgoto, tudo céu aberto, tudo a céu aberto, não havia nada disso. O Valmor nem podia entrar com o caminhão ali, então ele buzinou. Ele só passou a mão numa mochila. A gente pode chamar aquilo de mochila, tudo bem, mas ele passou a mão naquilo. Me deseja boa sorte. Tá, Paulo, boa sorte. Eu não sei como eu vou aguentar. Você vai, e daqui a pouquinho vai chegar a nossa vez. Nós vamos ficar juntos pra sempre. Vai, boa sorte, fala aí, vai com Deus, Paulo. Vai com Deus, Paulo. Que Deus te abençoe, que dê tudo certo. E que você venha me buscar logo. No dia que ele foi embora,
Eu nem sequer consegui sair do lugarzinho que eu dormia. Fiquei na cama enrolada até a cabeça. E como a gente morava no estado do Paraná, fazia um frio danado. Então eu fiquei debaixo do cobertor chorando feito criança. No fundo eu não passava mesmo de uma criança. Eu tinha 18 anos. Eu era uma menina ainda e amava demais o meu marido para aceitar a ideia de ficar longe dele, ainda que fosse por algum tempo. Mas não teve outro jeito. Na primeira semana de ausência dele, eu achei que eu fosse enlouquecer, sabe? Eu pensava no Paulo 24 horas do dia, se eu escutava uma música, se eu olhava por uma foto ou por uma peça de roupa dele, as lágrimas brotavam na mesma hora. E meu coração parecia que estava sendo cortado. Onde estará agora o meu amor? O que será que ele está fazendo? Ah, já chegou em São Paulo, já. Será que ele está sabendo se virar lá, andar naquelas ruas, meu Deus do céu? E aquele monte de ladrão que a gente vê na televisão que tem lá. Será que não é perigoso ele ser assaltado? Será que ele está se alimentando? Será que ele está comendo? Bom, eu mal comia por lá, mas eu estava preocupada com ele, uai, lógico. Será que as pessoas estão tratando o Paulo bem? Ai, Paulo, eu queria tanto estar com você, meu amor, porque tem que ser assim. Por que a vida do pobre é assim? Eu não estou aguentando de tanta saudade. No começo da semana seguinte, ele me escreveu: Fabiana, meu amor, eu tô bem. Ah, eu pensava que São Paulo fosse grande, mas não desse jeito. Tem gente pra tudo que é canto. Semana que vem, eu vou ver se eu consigo acertar com um homem de uma construção pra trabalhar de servente. Vou ganhar dinheiro. Tô confiante. É aquilo que eu te falei, vai dar tudo certo se Deus quiser. Daí eu trago logo você pra cá. Tô com saudade, amor, você me faz muita falta. Paulo. Eu percebi que ele estava se fazendo de durão, mas que as coisas não estavam sendo fáceis, não. Ele falou que ia chegar e já ir trabalhando, agora vem com esse papo de semana que vem. Ué, semana que vem era o discurso que ele usava aqui. Tanto assim que 2 semanas depois ele escreveu dizendo: aquele homem lá daquela construção não deu certo ainda não. Mas eu continuo tentando, eu vou arrumar. Eu vou arrumar. Aquilo me partiu o coração. Ele estava sofrendo e eu não sabia nem se ele estava comendo, porque o dinheiro que meu pai havia emprestado para ele viajar, creia, meu pai ganhava uma aposentadoria, um salário mínimo. E meu pai teve um dinheirinho para emprestar para ele viajar. Meus olhos se enchem de lágrimas. Pior, nem escrever para ele eu podia, porque as cartas que ele me mandava não tinham um endereço. Eu simplesmente não pude escrever para ele. Ele para mim, sim. Ele não quis falar direito, mas lógico, percebi, ele estava dormindo na rua. O Paulo estava dormindo na rua. Tudo bem, ele recorria à rodoviária, terminal rodoviário, sei lá. Ele de repente entrava em algum lugar e ele ficava em lugares que ficavam abertos 24 horas. E naquele tempo havia muitos lugares assim em São Paulo. As notícias confirmavam o que eu já sonhava há tanto tempo, sabe? Olha, eu não sei quem de nós sofria mais, se ele ou eu. Mas foi por isso que eu fiquei tão contente quando, depois de 2 meses, eu recebi a primeira carta dele com endereço no envelope. As notícias confirmavam o que eu sonhava há tanto tempo.
Fabiana, arranjei trabalho, um lugar para ficar por enquanto. Tô ajudando um homem dono de um bar. Eu tô ajudando a construir a casa dele. E ele me deu moradia, comida em troca. É um senhor, assim, sem muito recurso também, mas disse que eu posso morar. É um paraibano, gente boa. E aquela foi a melhor notícia que eu recebi naqueles últimos dias. Quando eu digo últimos dias, remontando já mais de 2 meses. Pelo menos agora eu podia escrever para ele e falar da saudade que eu estava sentindo. No meu aniversário chegou um pacotinho pelo correio. Eu abri curiosa, era uma blusinha muito simples, mas com cheirinho de nova. Junto recebi uma carta que dizia: eu queria te dar coisa melhor, Fabiana, mas dessa vez não posso. O seu Chico, o senhor para quem eu estou trabalhando, tem me dado um dinheirinho de vez em quando. É pouco. Mas aí tá o presente para você. Feliz aniversário assim mesmo. No ano que vem, se Deus quiser, eu te dou um presente bem melhor. Logo, logo quero você morando aqui comigo, num cantinho só nosso. Sonho com isso todo dia e sei que vai acontecer. Com saudade, Paulo. Paulo. Realmente aconteceu, não exatamente do jeito que havíamos sonhado, mas pelo menos aquela distância terrível ia ter fim. 8 meses depois que ele estava morando em São Paulo, o Valmor do caminhão, o caminhoneiro, chegou na esquina e eu estava ouvindo aquele barulho, aquela buzineira. E você sabe que a buzina de caminhão é alta, é forte, né? E eu mexendo nas coisas aqui em casa, eu não estava nem bola. Foi um menino, um vizinho que veio chamar. Ô Fabiana, o Valmor do caminhão tá chamando. Ele não podia entrar na nossa rua, já falei, o caminhão dele era grande, pesado, a nossa rua era muito esburacada. Então eu parei o que eu estava fazendo, corri, sequei a mão no avental. Oi, Valmor. Oi, tudo bem, Valmor? Sim, Valmor. Para eu ajeitar? Ah, é? Ele conseguiu um lugar? Nossa! E quando que você vai? Amanhã? Caramba, que horas? 4 horas da manhã? Tá bom, aqui nessa esquina, tá? Eu voltei fazendo festa. Minha mãe e meu pai queriam saber. Deu tudo certo. O Paulo tá me chamando para eu ir morar com ele lá em São Paulo. O Valmor vai passar 4 horas da manhã aqui. Eu vou deixar tudo pronto. Filha, aquelas recomendações da minha mãe, aquelas recomendações do meu pai, aquele medo, porque a gente morava nos... Desculpa, viu? Eu não vou citar o nome da cidade que eu morava no Paraná, porque senão as pessoas vão ficar ofendidas. Mas eu morava nos confins do Judas. Você já ouviu falar dessa expressão? Confins do Judas. Aonde Judas perdeu a bota. Eu não posso falar o nome da cidade, não. Eu gosto do lugar. Eu gosto muito do lugar, mas era um lugar longe. Longe, distante. Sabe quanto tempo o caminhão do Valmor ia demorar para a viagem até São Paulo? Pesado como estava? 1 dia e meio. 1 dia e meio. Então, 4, que 4? Era 15 para as 4, eu tava lá. Meu pai perto, minha mãe perto. Quando o caminhão do Valmor se aproximou, eu escutei o barulho. Não precisou nem ele tocar a buzina. Eu só escutei aquele barulhão daquele motorzão. Tchau, mãe. Tchau, pai.
E eu entrei naquele caminhão, meu Deus do céu. Ô, Valmor, obrigado por essa carona. Aquele caminhão lento foi rasgando cada quilômetro. Parecia uma eternidade. Lá viemos nós do Paraná, mas chegamos finalmente. Já é São Paulo? Quando ele falou já é São Paulo, ainda demorou um dia. Ô Paulinho, você sabe como é que é pé vermelho quando vem pra São Paulo a primeira vez? Desculpa, tá? Eu não tô ofendendo ninguém do Paraná, não. Eu tô ofendendo a mim. Eu tô falando de mim. Você sabe quando é... Você sabe como é que é pé vermelho quando vem pra São Paulo a primeira vez? Acha que chegou. Então o Valmor falou assim, chegamos em São Paulo. E demorou um dia. E casa, e carro, casa, e carro, estrada, casa, carro. E daí a pouquinho, casa, prédio, começa prédio. Ele me levou até Diadema. Exatamente Diadema. Jardim Eldorado. Eu achava aquele nome tão bonito. Eu quando li assim, Jardim Eldorado, eu ficava imaginando, né? Como é que era o Jardim Eldorado. Eu não tô aqui pra ofender ninguém. Mas o Jardim Eldorado não era bem o que eu pensei que ele fosse. É aqui, mas aqui é o Jardim Eldorado, Valmor? É aqui. Só que eu tô com o caminhão pesado e ainda vou pra Santos. Não vai dar pra eu subir lá, tá vendo, ó? Ó, você vai subir aqui, tem mais o que? Uns 5 quarteirões pra você subir. Ah, certo. Mas você sobe, você vai encontrar ele, é um barzinho, tem um bar. Aí você... Ele vai estar esperando você lá fora. Ô, amor, muito obrigado, viu? Boa viagem pra você. Eu tenho muita vontade também de conhecer Santos. Eu nunca fui. Mas então, ó, boa viagem pro senhor. Obrigado por ter me trazido até aqui. Eu peguei a minha maletinha. E tal qual me explicou o Valmor, eu fui subindo. Aquele lugar assim. Ele falou que eram 5 quarteirões, mas na minha cabeça deu mais. Deu mais. E sabe, uma subida íngreme. Até que eu vi o barzinho. E quando assim, o barzinho tinha umas mesas pra fora, umas 3 mesas de ferro pra fora. Quando eu vi, o Paulo levantou a mão. Ei, Fabiana! Ei, Fabiana! Fabiana, meu amor! Ei, Fabiana, meu... Pobre é um bicho besta. Eu sei que tem mulher rica escutando essa história que fala assim, eu pra ficar feliz, só se eu chegasse numa casa muito bonita e meu marido me esperando com um buquê de rosas. E quem sabe tivesse até uma caixinha de joia assim na mão. E quando eu chegasse, ele me entregaria as flores. E aí ele pegava aquela joia, pendurava no meu pescoço ou colocava no meu dedo. Aí eu ficaria feliz. Mas pobre é bicho besta. Eu fiquei feliz porque ele me chamou Fabiana, meu amor. E abri os braços. Eu larguei a mala no chão. Eu larguei a maletinha no chão. Eu corri ao encontro dele. Meu Deus do céu, ele estava tão bonito. O Paulo, meu marido, ele estava tão bonito. O cabelo bem penteado, a barba feita.
o sorriso de orelha a orelha, ele abrindo os braços e falando meu nome. Fabiana, meu amor, eu me senti a criatura mais realizada do mundo. Abraçá-lo então, depois daquele tempo, foi como chegar ao céu, no céu. Não precisa nem dizer, não precisa nem dizer. O lugar que ele estava morando, nos fundos do bar, tinha assim uma construçãozinha. A construçãozinha ele dividiu com um guarda-roupa, então ficou assim, era uma construção, era um cômodo grande, ele colocou um guarda-roupa, então ficou metade do guarda-roupa para a direita era a cozinha, metade do guarda-roupa para a esquerda era o quarto. Ah, meu Deus do céu. Quando eu caí naquela cama, pobre é um bicho besta. A gente fica feliz com cada coisa. Eu fiquei feliz. Eu fiquei muito feliz. Naquela cama vivemos o nosso amor, o amor mais apaixonado do mundo. Foi aquela tarde, foi aquela noite. Coincidiu de eu chegar aqui num domingo. Aquela não era ainda a nossa casa. Era um lugar cedido para ele, porque ele trabalhava pro seu Chico. Seu Chico era o dono do bar. Aliás, era o bar do Chico. O nome era Bar do Chico, Ele trabalhava pro seu Chico. E eles tinham se tornado tão amigos que seu Chico resolveu deixar construir... Verdade, amor? Ele deixou mesmo você construir, mas o terreno é dele. Mas depois ele vai me doar. Eu vou construir 2 cômodos, mas vai ser, sabe, de bloco. Vai ser de tijolo mesmo. Por que ele falou vai ser de bloco de tijolo mesmo? Porque lá no Paraná, olha só, porque quando eu falo as coisas, elas precisam ser explicadas para o público entender a minha história. Porque lá no Paraná, a casa que eu conheci era só de madeira. Entendeu? Foi o boom da madeira no Paraná. Então não havia paranaense que não fizesse a casa dele com madeira. Então ele estava me dizendo, quando ele disse assim que a casa ia ser de alvenaria, né? Nas palavras dele naquele momento, de bloco, era uma grande coisa. Porque tem gente que fala assim, mas casa de bloco, lógico, por que ele está falando isso? Que bobagem é essa? Não é bobagem não, porque eu só conhecia a casa de madeira. A casa vai ser de bloco, sabe? O terreno é dele, mas por enquanto ele vai ceder. Ele me ajudou a comprar um fogãozinho 2 bocas. A cama é usada, mas você viu que cama boa? Ó aqui, ó o colchão. Ó o colchão de mola. Pode pular, Fabiano, pode pular. Eu pulei como se eu estivesse mergulhando numa piscina. Pobre é um bicho besta. Onde já se viu ficar feliz com um colchão que nem novo era, mas era de mola. Foi um presente que caiu do céu. O Paulo ficava o dia inteiro fora procurando sempre o que fazer, enquanto eu agora ficava no Jardim Eldorado, lá no nosso cantinho. Eu me sentia assim, inútil. Eu pedi para ele para me deixar trabalhar fora também. Não precisa, Fabiana. Eu vou conseguir alguma coisa logo, amor. Muita gente, muita mulher. As mulheres não ficam, não. Você já viu essa mulherada toda aqui do Jardim Eldorado? Ninguém fica em casa. Até quem tem filho, deixa o filho e vai trabalhar. Eu também quero trabalhar. Enquanto ele não conseguia, quem nos ajudava era o seu Chico. Seu Chico era um pai, sabe? Ele emprestava dinheiro, ele vendia fiado. Só que o Paulo era muito correto, pagava tudo direitinho. Era como a gente conseguia sobreviver. Daí eu falei pro Paulo,
Amor, seu Chico me chamou para eu trabalhar no bar. O que você acha? Ele me chamou para ajudar ele no bar. Vou ajudar. Você não acha bacana? Eu vou ganhar dinheiro. É uma forma de retribuir também tanta amizade que ele tem pela gente, né? O homem é muito bom. O que você acha? Tá certo. Tudo bem, é ele que te chamou? É ele que me chamou. Ele acha que eu tenho jeito pra coisa, que eu sou muito comunicativa. Ele me acha também. Eu nem vou falar pra você, não vai ficar, você vai ficar com ciúme. Você vai ficar com ciúme, eu nem vou falar pra você. Ele te acha bonita. Ele falou, né? Falou que eu sou uma paranaense muito bonita. E eu não tinha tocado nesse assunto. E aqui é um detalhe. Realmente, os paranaenses daquela cidade, cujo nome eu não vou citar, ô gente bonita, aquele povo lá. Eu até não era das mais bonitas, não. Mas eu peguei um pouco da beleza daquela gente. Com a minha presença no bar, o seu Chico passou a sair mais, a ir à cidade, ao banco, resolver as coisas. O bar começou a ter mais movimento. O bar começou a ficar cheio. Ô paranaense, traz uma gelada aqui. Esse torresminho aí foi feito agora? Fritei agora, tá crocante. Tá uma delícia. Traz, paranaense, traz. O seu Chico tinha um filho. O filho do seu Chico, o Tiago. Tiago, um rapaz de 20 anos. Só que tinha um problema, esse rapaz. Ele era viciado em droga, sabe? Já naquele tempo. Ele só esperava o pai sair, sabe? Ele ficava assim, à espreita. Porque quando o pai estava, ele não ia. Mas quando ele via que o pai saía, eu estava assim no comando, ele encostava. Ele vivia assim, na quebrada ali, com os amigos dele, sumido desse mundo. Só aparecia ali de vez em quando. Especialmente quando eu estava. Oi, o meu pai tá aí? Não, ele foi ao banco. Pega vintão pra mim no caixa aí, eu tô precisando. Ai, Tiago, eu não tenho autorização do seu pai pra te dar dinheiro. Ele falou isso, ele falou pra eu não te dar dinheiro. Sim, porque eu já tinha dado alguns. Já tinha dado. E aí o seu Chico, ele falou que toda vez ele vinha pedir 10ão, 20ão, 5ão. Era tudo assim, com a terminação no aumentativo, sabe? Tem 5ão, tem 10ão, me passa 10ão, me dá 5ão. Eu fui orientado pelo seu Chico para que eu não desse. Seu Chico falava, não dê. E eu não dava. E ele não reagia, ficava quieto, respeitava. Aí ele pedia refrigerante, torresmo, coxinha, ovo cozido, alguma coisa para comer que tinha assim no bar. E tinha essas coisinhas todas. E isso eu dava, porque o seu Chico me permitia. Você só não dá dinheiro, coisa para ele comer, para ele beber ali no bar. Aí você pode dar, na boa. Tudo bem. Mas dinheiro não dá, não. É pra comprar porcaria. Porcaria a gente já sabia, era pra comprar droga. Daí ele comia ovo cozido, o que tivesse, e saía fora. O meu marido, o Paulo, ele também sabia da existência desse filho do seu Chico. Só não sabia que ele estava aparecendo com tanta frequência por lá, porque isso... Veja, eu era do Paraná, dos confins do Paraná, mas eu não era besta. Não é tudo que a mulher deve falar pro marido. A mulher, entendeu, não? Tem coisas que ela sabe que o marido pode ficar enciumado. Então, eu procurava evitar de ficar falando pra ele toda hora.
Ele sabia da existência, mas não que estava ali toda hora. Eu tinha medo, por exemplo, do Paulo implicar com isso e eu falar, então para de trabalhar lá com o seu Chico. E eu amava trabalhar ali. E sem contar uma coisa, ô Paulinho, eu ganhava tanto quanto meu marido, ou às vezes até mais, porque eu ganhava caixinha também, entendeu não? Eu ganhava até mais. Até que chegou aquele dia. Era final de dia, eu estava fechando o bar, coisa que fazia de vez em quando o seu Chico ia embora mais cedo e me pedia para eu fechar o bar. O meu marido ainda não havia chegado na rua quando o Tiago, esse rapaz, ele apareceu atrás de mim no momento em que eu baixava aquela última porta de aço. Aí ele me viu e falou, chega por hoje, Paranaense. Me assustei, porque eu não havia visto ele chegar. Oi, Tiago, que susto. Por hoje chega. Cadê o meu pai? Ele foi embora mais cedo, estava cansado. E o seu marido? Daqui a pouco ele está chegando. Falei assim, ele saiu. Eu fui para casa e comecei a preparar a jantinha nossa de cada dia. Graças a Deus já não faltava mais nada, sabe? Já era mais ou menos umas 7 e pouco da noite. De repente eu escutei assim a porta. Alguém, sabe quando toca na maçaneta da porta assim, dá uma forçadinha? Eu achei que fosse já o Paulo. Tinha certeza que era ele. E aí eu corri, tava preparando o jantar e abri a porta. Não era o Paulo, era o Tiago. Eu vi que ele tava diferente. Os olhos assim vidrados, sabe? O cara quando tá diferente, o que você quer? Eu já perguntei assim de uma maneira até um tanto quanto mais ríspida do que de costume. Ali era minha casa. Cedida pelo pai dele, sim, mas era minha casa. O que você quer? O Paulo, meu marido, tá para chegar. Acho bom você ir embora. Ele estava visivelmente alterado, os olhos vidrados. Não, a cor dos olhos não tinha mudado, mas sabe, um brilho assim, os olhos vidrados. Tô precisando de uma grana aí. Você tem para me emprestar? Tiago, você sabe que não. Eu não pude terminar a frase. E ele começou a me agarrar, passar a mão em mim. No que eu gritei, para, me larga! Então veio o primeiro bofetão. E eu caí no chão abobada. Ele fechou a porta, abriu o zíper da calça e ali mesmo no chão. Bem, acho que eu não preciso descrever nos detalhes o que aconteceu. Foram os minutos mais pavorosos da minha vida, a experiência mais terrível que eu já passei. Nem fome, nem saudade do meu marido naqueles meses que a gente... 8 meses longe. Nada havia me machucado tanto quanto me ver assim, abusada, possuída na marra por um homem que... Olha, eu não gosto nem de lembrar. Eu não gosto nem de lembrar. E depois dele ter saciado a vontade dele, ele subiu as calças, abriu a porta para ir embora. Mas antes dele passar no portão, meu marido chegou. Meu marido chegou a esbarrar com ele. Só que quando o Paulo entrou, me viu ali deitada no chão, naquele estado, chorando muito. Eu nem me lembro, mas eu acho que eu falei pra ele, óbvio, eu falei pra ele. Ele ficou paralisado por uma fração de segundos, me olhando enquanto eu tentava achar fôlego no meio das lágrimas para dizer tudo o que tinha acontecido. E nisso, o Tiago ainda deu risada lá fora. Ele ainda deu uma gargalhada lá fora. Sabe? Foi a gota d'água, nem precisava.
Mas foi um detalhe a mais. Eu falei que ele me violentou. E quando eu falei assim, ele não pestanejou. Ele foi na pia onde eu estava, inclusive, cortando umas linguiças que eu ia fritar. Ele pegou aquela faca, a grande, que a gente tinha, e saiu tropeçando porta fora. Ah, amor, eu me lembro de ter gritado: Paulo, amor, volta, amor, não, volta. Volta, Paulo! Me levantei ferida, machucada pela agressão. Tentei me recompor e ir atrás dele, mas não tive condições. Minutos depois, eu ainda escutei uma gritaria lá fora. Eu não me lembro direito porque eu desmaiei depois disso. Mas a vizinhança comentava: o Paulo matou o filho do seu Chico do bar, matou, Paulo matou o filho do seu Chico do bar. Vocês imaginem a noite de pesadelo que foi essa. Eu fui parar no hospital, eu tentei acreditar que nada daquilo tivesse acontecido, mas a realidade estava ali, latejando, piscando na minha mente como um luminoso de loja. A minha vida tinha sido virada de cabeça para baixo. Depois daquela noite terrível, a minha vida virou um buraco sem fundo. Sabe, dessas coisas todas eu tenho assim vaga lembrança, mas me lembro da porta batendo, do grito do Paulo ecoando pelo beco, o silêncio que ficou depois, o grito de mulher, sei lá, que viu. Quando me disseram que o Tiago tinha sido esfaqueado, ele estava caído numa poça de sangue lá perto da esquina da Rua 10, eu entrei em desespero, porque ele correu de onde nós estávamos até essa esquina da Rua 10. Eu entrei em desespero. Eu tinha desmaiado, acordado, então eu reuni aquelas últimas forças que eu tinha, corri até o portão, ainda com roupa rasgada, e eu só consegui gritar: meu Deus, o que foi que a gente fez da vida? E o Paulo, meu marido, sumiu naquela mesma madrugada. Disseram que ele correu para a parte de baixo do Eldorado. Teve gente que viu ele pegar ônibus. Bom, ninguém mais viu. O Paulo não foi mais visto. Eu tinha certeza absoluta de que ele acreditava que o Tiago estava morto. E se ele ficasse, ia morrer também, porque o Tiago era muito querido por gente ali da quebrada, e a turma com quem ele andava não era de perdoar. Óbvio que o Paulo, meu marido, fugiu com medo da polícia também, de ser preso. Fugiu do flagrante, como o pessoal fala, mas mais do que isso, fugiu com medo da vingança. E quer dizer, eu fiquei sozinha naquele lugar estranho. Estranho ainda porque não havia tanto tempo que eu havia chegado. Com a alma rasgada, o corpo machucado e a cabeça em pedaços. O Tiago foi socorrido, levado para o Hospital Estadual de Diadema, que fica perto da Piraporinha. Vocês acreditam que ele ficou internado 4 meses e uns dias ainda? Perdeu parte do intestino, um rim e parte do fígado, mas ele não morreu. Não morreu. Voltou para casa diferente, fraco, magro, com o rosto marcado. O seu Chico, o meu patrão, seu Chico, no começo só falava em vingança. Foi atrás de um amigo policial, quer dizer, um cara que tinha sido policial. Ele mexeu lá uns pauzinhos, pediu para encontrarem o Paulo. Ele dizia que o homem que feriu o filho dele tinha que pagar. Mas ele ainda não tinha os detalhes do que de fato havia acontecido. E quando ele soube por mim de tudo que tinha ocorrido, do que o filho dele havia me feito, eu vi aquele homem injusto se transformar na minha frente.
Seu Chico, ele ficou branco, ele baixou a cabeça e ele começou a chorar. Fabiana, eu não sabia, minha filha. Fez isso com você? Eu juro que não sabia o que o Tiago havia virado, disse ele. E então ele fez algo que eu nunca esperei que fizesse. Seu Chico pediu perdão, disse que se colocava no lugar do Paulo. E se colocando no lugar do Paulo, meu marido, ele disse assim, talvez eu até tivesse feito a mesma coisa que ele. Ele perdeu a cabeça, eu também perderia. E foi aí que ele desistiu de procurar o meu marido, ou de mandar procurar o meu marido. E disse ainda pra mim, olha, Fabiana, escuta o que eu vou te falar. Se você souber aonde o Paulo tá, minha filha, diga a ele que ele pode voltar. Eu sou capaz até de contratar advogado pra ele. Eu não quero mais vingança com ele, não. Eu quero paz. Só que nessa época eu descobri uma coisa que eu vou deixar todo mundo agora surpreso. Eu estava grávida. Eu quase desmaiei quando eu vi o resultado. Porque eu não sabia se aquele filho era do Paulo, meu marido, ou do Tiago. O ato do Tiago, ele existiu, mas foi muito rápido. Mas foi a fase mais difícil da minha vida. Eu não dormia, eu não comia direito, às vezes eu ficava horas parado olhando para o nada, pensando no absurdo que a vida havia se tornado para mim. Já era uma vida difícil, eu já relatei para vocês, mas agora piorou muito. Meus pais queriam que eu voltasse para o interior da cidadezinha do Paraná, mas eu sabia que era dureza viver lá. E sabia que mesmo com tudo que tinha acontecido em Diadema, o Eldorado ainda era melhor. Era muito melhor. E o seu Chico também não deixou eu ir. Fica, Fabiana, fica aqui. A minha casa é sua casa. Você é como uma filha para mim agora. E foi assim que ele me acolheu. Quando o Tiago teve alta, isso só depois de 4 meses que ele tinha ido para o hospital. Quando ele teve alta, ele foi morar com uma irmã mais velha dele no Jardim Campanário. Não fica longe. Ficamos só eu e o seu Chico na casa. Eu ainda não sei se disse a vocês, mas o seu Chico é viúvo. Meu filho nasceu numa manhã chuvosa no mesmo hospital estadual de Diadema. Colocaram ele nos meus braços e eu não consegui segurar o choro. Eu dei para ele o nome de Jean Francisco. Jean, homenagem ao meu pai, que é João. Eu deixei o nome mais chique assim, eu dei uma francesada no nome. Jean e Francisco, em homenagem ao seu Chico, que foi o verdadeiro anjo da minha vida. O menino era a minha cara, moreno claro, olhos grandes e claros os olhos também. Que eu tenho os olhos claros, quase verdes. Meu filho é igualzinho e um sorriso doce. Na aparência do menino, não dava para saber quem era o pai. Mas dentro de mim, olha só, dentro de mim, eu sentia que aquele filho era do Paulo, do meu marido, que continuava fugido. Era o amor que ficou de lembrança, o pedaço de nós dois que resistiu ao inferno. Já o seu Chico, no entanto, ele acreditava noutra coisa. Como eu tinha contado para ele o abuso do Tiago, ele achava que o menino era neto dele, seu Chico. Ele acreditava que o Jean era neto, filho do Tiago. Eu nunca quis tirar isso dele, porque era um sentimento bonito o que ele nutria pelo, entre aspas, neto.
O Jean cresceu chamando o seu Chico de vô. E eu deixava, porque de certa forma ele era mesmo. Ele era vô mesmo. Com o tempo, as feridas foram cicatrizando. Seu Chico dizia que eu era o braço direito dele. Foi dele o bar, mas foi minha ideia de mudar tudo. Nós transformamos o bar do seu Chico num pague e pegue do seu Chico. O pague e pegue do Chico era assim que a gente chamava. Um mercadinho pequeno, mas muito movimentado mesmo. Eu cuidava das compras, das contas, da limpeza, do caixa. O seu Chico, atendia clientes, fazia amizade com todo mundo, atendia fornecedores. E assim, pouco a pouco, a gente foi crescendo. O pegue e pague deu certo. Deus abençoou. O mercado prosperou. Depois, com o passar do tempo, isso foi depois, a gente comprou assim um terreno ao lado. Ampliamos o mercadinho. Depois o seu Chico quis colocar também uma padaria funcionando dentro do mercadinho. E eu me transformei a paranaense que chegou a passar fome. Eu virei uma mulher de negócios. Mas eu nunca deixei de ser a Fabiana simples que um dia chegou do interior de mala e cuia e o coração cheio de esperança. O Jean, o meu filho, foi crescendo estudioso, inteligente, de um jeito doce. Um dia no colégio, um professor falou para ele, estava dando uma aula lá, não era para ele, para a sala. E começou a explicar a respeito do exame de DNA. O DNA começava a se popularizar no Brasil. O Jean chegou em casa contando. Eu ouvi e pensei comigo assim: puxa, e se eu fizesse esse exame para saber, para ter a certeza, né? Cheguei a comentar com o seu Chico. O seu Chico, e esse exame, eu sei que é um pouquinho caro, mas o senhor podia me ajudar, sabe, para eu ter certeza a respeito do Jean. Certeza do quê, minha filha? Não esquece, Fabiana. Esquece. Olha, escuta o que eu vou te falar. Tem coisa que é melhor a gente não saber, Fabiana. O que importa é o amor. E eu concordei, porque no fundo a verdade já morava dentro da gente. O meu filho, o Jean Francisco, era tratado pelo seu Chico como neto. E o Tiago? O Tiago mudou. O Tiago mudou, mas ele mudou da água para o vinho ou do vinho para a água. Eu não sei coordenar aí. Depois de tudo o que ele fez, depois de tudo que ele aprontou, ele se converteu. Ele entrou para uma igreja evangélica que chegou lá no Eldorado. E ele começou a dar testemunhos nas reuniões e dizia: eu era drogado, e quando eu me drogava eu ficava possuído pelo diabo. E eu fui estuprador. Eu merecia ter morrido na ponta de uma peixeira. Mas Deus tinha um outro plano para minha vida. Deus me deu uma nova chance. Um dia eu recebi um chamado para eu entrar aqui nessa igreja. E aqui eu descobri o amor de Jesus Cristo. Hoje eu sou um outro homem. Hoje eu sou uma outra pessoa. Um dia, ele me chamou para eu ir na igreja. Seu Chico até foi comigo. Fui meio sem graça, com o coração apertado,
Mas quando ele subiu no púlpito e diante de todo mundo na igreja, ele começou a chorar e a me pedir perdão. E eu desabei. Ele falou em público, assim, diante de todo mundo que estava ali na igreja: Fabiana, eu fiz o pior que um homem pode fazer. Mas Deus me deu uma outra chance. Eu nem sei porquê. Deus me salvou. E me tirou das trevas. E me mostrou que daquela dor nasceu também uma bênção. Eu tenho um filho. Um filho que é fruto do erro, mas também do amor de Deus. A igreja inteira chorou. Eu fiquei emocionado, chorei também. E naquele dia, eu perdoei o Tiago de verdade. Não porque ele merecia, mas porque eu também precisava me libertar. E o tempo passou. 12 anos se foram. Eu me tornei uma mulher respeitada, dona de um comércio próspero, ajudando os meus pais lá no Paraná, pagando estudos para um irmão que eu tenho e uma irmã. Virei o esteio da família. O Jean, meu filho, estava crescendo, educado e querido por todos. Mas o Paulo, meu marido, nunca mais deu notícias. Às vezes, especialmente quando chegava à noite, o mercado que ficava em silêncio, o silêncio caía também pesado sobre a rua, eu me pegava imaginando por onde andava o Paulo. Se ele ainda estava vivo, se ele ainda pensava em mim. Será que ele sonha que ele tem um filho? Ou de repente ele foi tomado pela culpa, porque ele acreditava que ele fosse assassino. E sabe, pessoas assim, de repente tomado pela consciência, apesar dele deu cabo à própria vida. Eu nunca sabia o que pensar. Onde estava o Paulo e como ele estava? Será que vivo estava? Mas também nunca deixei de amar o Paulo. Mesmo depois de tudo, sem saber até se ele continuava a existir. Já tinham se passado 12 anos. 12, desde aquele tempo sombrio em que tudo desabou sobre a minha cabeça. 12 anos parece pouco quando se fala, mas é uma eternidade para quem viveu o que eu vivi. Continuamos no mesmo lugar, Jardim Eldorado, Diadema, mas a vida mudou. Aquela casinha simples onde o seu Chico morava, hoje é uma construção de 3 andares. Embaixo o comércio, o Pegue Pague do Chico, que virou referência no bairro. Em cima, 2 pisos de casa espaçosa, cheia de vida, com as paredes marcadas por histórias e lembranças. Seu Chico, 56 anos de idade neste momento. Eu estou agora me referindo ao ano de 1991. 1991, seu Chico, 56 anos. A idade veio mansa para ele. O cabelo ficou mais ralo, a barriga que cresceu, o passo mais tranquilo, mas ao coração dele continuava enorme. Ele continuava sendo o alicerce de tudo. Sem ele, eu talvez não tivesse resistido. Meu filho, em 91, Jean Francisco, 12 anos de idade, bonito, inteligente, estudioso e dono de um sorriso que me desmontava toda vez que ele me chamava de mãe. Ele crescia vendo o avô e o tio trabalhando também, aprendendo sobre a vida e sobre o valor. Quem é o tio? O tio para ele era o Tiago. Desde pequeno, Jean sempre chamou o Tiago de tio. Era assim que ele conhecia aquele homem
que lá atrás foi a razão da minha dor, mas que hoje, por ironia do destino, ou talvez pela vontade de Deus, virou parte da minha paz. Tiago mudou. Mas o Tiago mudou muito. De drogado, perdido, revoltado, ele virou pastor. Ele virou pastor de verdade, homem da Bíblia, de fé, de palavra, de arrependimento. Eu demorei para acreditar, eu confesso, pastor. Quando eu vi aquele mesmo rapaz que um dia quase destruiu a minha vida, subir no altar e pregar sobre o perdão, eu chorei porque no fundo eu entendi que Deus escreve certo, mesmo pelas linhas mais tortas que a gente possa imaginar. Pastor que ajudava as pessoas que frequentavam a igreja com a sua palavra. Ele não só mudou, ele se transformou. E um dia depois do culto ele veio falar comigo. A igreja estava vazia. Era um domingo, já entrando no período da tarde. O culto acabou por volta de meio-dia. E eu nunca vou esquecer daquela cena. Ele se aproximou devagar, com um jeito manso, diferente, e me falou: Fabiana, eu pensei muito. Eu queria te pedir algo, não por mim, mas pelo Jean, por você, por vocês dois. Eu fiquei em silêncio. O coração acelerou. Ele respirou fundo e completou: Fabiana, eu quero me casar com você. Olhei para ele. A primeira coisa que me veio assim foi raiva. Raiva e espanto. Casar? Você? Você tá louco, Tiago? Casar comigo? Depois de tudo que aconteceu? Eu não tô pedindo um casamento pra cama, nem pra paixão. Eu tô pedindo um casamento pra reparar o que eu fiz, pra dar ao Jean o nome de um pai, pra que ele cresça com dignidade, pra que ninguém aponte o dedo pra ele, pra que ele tenha uma referência masculina, conforme diz a Bíblia, muito importante. E para que você, Fabiana, tenha um marido. Eu vou dar uma resposta pro Tiago. Mas não vai ser hoje. Eu vou dar essa resposta no próximo capítulo e vocês saberão do desfecho da minha saga. A saga da Paranaense. Não perca. A história de Fabiana, dos confins do Paraná, a ascensão no Eldorado. Não perca.